Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus vosso pai, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Como eu venho dizendo, cada vez que nós estamos nos aproximando da sexta-feira da Paixão, as coisas vão ficando mais difíceis para Jesus e fáceis para nós, porque Ele está entrando numa situação onde os homens vão matá-lo, e ao mesmo tempo, a morte dele vai nos libertar, vai nos salvar. E hoje no Evangelho nós estamos vendo bem claro: eles vão matar Jesus por causa de uma coisa: a verdade. O mundo não suporta mais a verdade. O mundo que nós vivemos, o mundo que nós habitamos hoje, não quer a verdade, quer viver de mentira. Então cada um vai inventando, olha bem o que eu acabei de dizer, vai inventando as suas verdades, que são mentiras, para viverem na mentira. E essa mentira vai ter como consequência o pecado. E o pecado vai ter como consequência a morte, que nós veremos amanhã. Amanhã Jesus vai falar sobre isso. E essa morte é a morte eterna, é o inferno, para quem quer viver na mentira, em vez de viver na verdade. Aí olhe bem o que é que Jesus está dizendo agora. Se permanecerdes na minha palavra, porque a palavra de Jesus é a verdade. Aí ele diz:
sereis verdadeiramente meus discípulos. Discípulos de Jesus Cristo, aqueles que querem servir ao Senhor. E que se diz ser discípulo de Jesus. Aqui eu não estou falando de discípulo enquanto é o padre ou o bispo, também. Mas discípulo enquanto cristão, porque quem é o cristão? O cristão é aquele que segue o Cristo, é que segue o Senhor. Então, para ser cristão, tem que andar na verdade. Não dá para ser cristão e andar na mentira. Então, o que é que está havendo hoje? O que ocorre hoje existem muitas pessoas querendo trabalhar na igreja, querendo servir o Senhor, querendo ser de Deus, ou melhor, querendo ser discípulo de Jesus, querendo ser cristão, mas na mentira. Servindo a Deus, mas vivendo no pecado. Esse é o drama da humanidade de hoje. Este é o drama dos cristãos de hoje. Eles querem estar com Jesus, mas querem estar com Jesus vivendo na mentira. Então Jesus está dizendo, para você ser meu discípulo, então você tem que andar na minha palavra, que é a verdade. Aí sim vocês serão meus discípulos. Aí ele diz, aí conhecereis a verdade. E a verdade que é o Cristo, a verdade que é os ensinamentos do Senhor, vos libertará. Então, se eu estou no pecado, se eu estou na mentira, quando eu ouço Jesus falar, quando eu me deparo com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela diz assim, olha, essa é a verdade. Aí eu tenho que dizer assim, nossa, então eu estou na mentira, então eu estou no pecado, então eu vou sair do pecado. Aí liberta. Só que hoje não é assim. As pessoas elas veem a verdade, elas ouvem a verdade e elas dizem assim, não é bem assim. Elas falam para Jesus assim, olha, não é bem assim. Eu quero te seguir sim, mas essa verdade, isso que o senhor está falando, não, isso não. É assim que as pessoas querem ficar. Aí elas não se libertam, elas continuam no pecado, elas se tornam escravas do pecado, e por serem escravas do pecado, não se salvarão. É o que nós vamos ver amanhã. É o que ele vai dizer amanhã. Então vamos à prática. Porque quando eu vou falando assim, né, fica uma coisa muito lá em cima. Aí a pessoa, é isso mesmo, o padre está certo. A gente tem que ouvir Jesus, porque ele fala a verdade vai me libertar, e pronto, então tá bom. Só que eu não digo o que é. Quando eu não falo o que é, aí você não se liberta. Você acha bonito, diz que eu até falei bonito, mas na hora que eu digo, é isso que você tem que sair, aí você fica com raiva de Deus. Não é de mim, não, é de Deus. Porque Deus quer que você saia e você não quer sair. De um modo geral, aonde é que nós vamos encontrar a verdade? Nos mandamentos. Meus irmãos, se você quer ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, siga os mandamentos. Não foi isso que aquele jovem perguntou para Jesus? Jesus, o que é que eu devo fazer para ganhar o céu? Jesus disse o quê? Siga os mandamentos. Pronto. 10. Hoje só são 10. 10. Não tem mais nada do que isso. Agora, hoje, os cristãos não querem seguir os mandamentos. Eles querem seguir Jesus Cristo, mas eles não querem seguir as verdades que saem da boca de Jesus. Eles querem só seguir Jesus, mas a verdade que sai da boca dele, que nos liberta e nos salva, isso não. É assim que os cristãos estão hoje.
Então os mandamentos não estão... Os cristãos de hoje não querem seguir os mandamentos. Eu não vou falar aqui de todos os mandamentos. Mas vejam só, meus irmãos. Vou destacar alguns que estão mais em evidência e que as pessoas não querem seguir. Vou começar lá pelo 7º mandamento. Não furtar. Corrupção, desonestidade. É não furtar. As pessoas querem seguir Jesus, mas elas querem continuar roubando. E querem continuar sendo desonestas. Recentemente um homem falava para mim: padre, eu tinha um fio elétrico, olha a desonestidade. Eu tinha um fio elétrico que era puxado de um outro lugar lá e que vinha para a minha casa. Isso é roubo, é desonestidade. Em consequência disso, ele não pagava a conta de luz. Roubo. E olha que eu não estou falando dos grandes, né? Mas esse daqui também é um grande. Vai acumulando essa energia roubada durante anos para você ver o que é que vai dar nisso. Olha essa luta, o governo agora, essa luta para se viver a honestidade. É uma luta. Porque ninguém quer viver a honestidade, quer viver a desonestidade. A desonestidade, o roubo, ficou tão encarnado dentro do coração do homem que ele quer ser discípulo de Jesus, mas ele quer roubar. Aí o dinheiro que ele rouba, aí ele paga o dízimo, fica dizendo assim, né? É dinheiro desonesto, você está roubando. Esse dízimo Deus nem quer. Porque não é honesto. Claro, o tempo é curto, não dá para ficar falando de um monte de desonestidade, mas cada um vai vendo as desonestidades. Eu falei assim, uma bem geral, lá de cima, né? Uma outra coisa. Esse mandamento de não pecar contra a castidade, que é o 6º, e o 9º mandamento, que é não desejar a mulher do próximo, ou vice-versa, é outro problema. As pessoas não querem se libertar. Se um sacerdote diz, olha, rapaz e moça, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Ah, você exagerar, que coisa, nada. Olha, é um mandamento. Você quer ser livre? Se liberte disso. Viva um namoro santo. Não, não é bem assim. É a verdade. A verdade é para namorar santamente. E essa outra verdade que está incluída no 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo ou não desejar o homem da próxima. Nossa, esse daqui é um problema. As pessoas casam, se separam e vão viver com uma outra pessoa. E elas querem dizer que elas podem, porque afinal de contas, eu quero ser feliz. Sim, você quer ser feliz, mas por que você não busca o tribunal eclesiástico para resolver isso? Não, mas o padre lá disse que eu posso. Olha, eu não posso acreditar que um padre que estudou teologia, que estudou a moral cristã, esteja dizendo que você pode viver desse jeito. Eu não acredito.
Eu não acredito. Porque, olha bem, a igreja, ela não diz que uma pessoa que é casada, ela deva... Não, a igreja, ela não fica dizendo assim, olha, um casal que não está conseguindo, casou na igreja, não está conseguindo viver juntos, está tendo problema, o cara já ameaçou matar a mulher, e um monte de coisas, né? A igreja não diz que a mulher ou o homem que está vivendo uma situação dessa seja obrigados a viverem juntos. Não dá. Como é que uma pessoa que está casada, o cara está querendo ameaçá-la, matar, a mulher vai dormir com o homem pensando que durante a noite ele pode enfiar uma faca nela? Não tem como. Nesse sentido, a igreja diz, olha, realmente, isso está no catecismo. Peguem o catecismo, a verdade está lá no catecismo. 1649, o parágrafo, até o 1651. 1649 até o 1651. Lá a igreja diz claramente, em situações assim, realmente o casal deve se separar. E se o homem se separa, a mulher se separa, e eles continuam sendo fiéis, eles podem comungar, eles podem receber a Eucaristia, eles podem confessar, porque eles estão sendo fiéis, só não estão morando juntos por causa de uma situação. O que a igreja diz, e Jesus diz também, é arrumar uma outra para casar. É aí que não pode. E isso o pessoal não quer entender. E eles dizem que eles podem, mas a verdade é, não se pode arrumar uma outra mulher, uma vez, meu caríssimo filho de Deus, que você casou na igreja. E você, minha caríssima, que casou na igreja, você se separou do seu marido porque ele queria te matar, um exemplo que eu estou dando, então realmente você não pode viver junto porque esse cara vai te matar. Agora, você não pode arrumar um outro homem. Ah, padre, mas eu quero ser feliz? Sim, eu sei que você quer ser feliz. E deve ser feliz. Sozinha. Seja feliz sozinha. Ou se não, reconcilie-se com ele. Ah, mas não tem jeito, então seja feliz sozinha. Ou senão vai buscar o tribunal eclesiástico para resolver sua situação. É só isso que você tem que fazer. Não, aí não busca o tribunal eclesiástico, não tenta resolver a situação e fica. Aí quando ouve a verdade, aí fica com raiva, né? Aí continua escravo do pecado e a verdade não liberta. Porque a verdade é essa. Não arrume uma outra pessoa porque você é casado. Essa é a verdade. Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Leia lá. O pessoal gosta de Bíblia, né? Tudo é na Bíblia. Então pega lá, Marcos 10, do versículo 1 ao 11. Você vai ver Jesus dizendo que um homem que é casado, ele não pode largar a mulher dele para viver com uma outra que é adultério. Aí as pessoas vivem na mentira. Aí ficam dizendo assim, não, mas agora a igreja liberou. Quando? Que dia? Qual foi a data? Quem que liberou? Porque para a igreja liberar, ela tem que liberar porque Jesus liberou. Só que Jesus não liberou. Então a igreja não pode liberar. Aí as pessoas querem fazer assim, olha, a igreja é uma coisa, Jesus Cristo é outra. É sempre na conveniência. Na minha conveniência, eu me baseio na igreja. Na minha conveniência, eu me baseio no evangelho. Assim, como se Jesus e igreja fossem separados. Não, é a mesma coisa. Por que a igreja não libera? Porque Jesus não liberou. Aí vem aquelas pessoas que dizem assim, mas padre, o padre liberou. Bem, ele liberou você para confessar e para comungar, não foi? Foi. Agora, então se você pode comungar e você pode confessar porque o padre liberou, por que ele não fez seu casamento ainda, então?
por que ele não fez seu casamento? Porque se ele liberou você para comungar e para confessar, então você pode casar, por que ele não casa? Porque ele sabe que ele não pode fazer seu casamento, porque ele sabe que você está errado. Por isso que ele não faz seu casamento na igreja. É por isso que ele não faz seu casamento. Essa é a verdade. Por que eu posso fazer um casamento de um rapaz e de uma moça que não tem problema nenhum? Por quê? Porque não tem problema nenhum. E por que eu não posso fazer o casamento de uma pessoa que está vivendo dessa forma? Porque ela está errada. Eu não posso fazer o casamento. Não, mas o pessoal fica com raiva. Aí estão dizendo que o Papa liberou. Eu não sei quando foi que o Papa liberou. Eu não vi. O Papa não liberou. Porque se o Papa liberar, ele vai contra o Evangelho. Mas estão dizendo que o Papa liberou. Bem, o Papa disse assim, olha, como no tribunal eclesiástico, às vezes fica demorando demais, às vezes fica complicando muita coisa, aí entra questões de dinheiro e tal. Então vamos facilitar esse negócio do dinheiro. É isso que o Papa falou. Mas o Papa não liberou. Senhores bispos, não fica complicando muitas coisas, não. Vamos ver aí. Então vai para o tribunal eclesiástico e não complica demais. Foi isso que foi falado. Agora, ó, o pessoal fica dizendo para mim que o Papa liberou. Eu não vi. Tá ok. Acabou o tempo. Tinha os outros para falar. Mas como essas coisas estão tão hoje encarnadas e ninguém quer ficar tocando nesse assunto e ficam inventando mentira para lá e para cá, eu estou dizendo, você precisa se libertar da verdade. Se libertar. Se liberta. Como? Vai para o tribunal eclesiástico resolver isso. É simples. É só ir no tribunal eclesiástico. Mas não vai. Então permaneça no pecado. E aí, amanhã Jesus vai dizer que quem permanecer no pecado não vai se salvar. É a leitura de amanhã. Aí os que querem viver na mentira, eles não vão querer ouvir o evangelho de amanhã. É melhor fugir. E continuar na mentira. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.